Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia. Damos início a mais uma semana, não é verdade? Segunda-feira poderosa na presença de Deus. Bom dia, bom dia. Tenha uma excelente segunda-feira, graça e paz, Dri. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá começar mais uma live de leitura bíblica da palavra. Vamos lá? Vamos lá, hoje nós estamos chegando próximo a finalizar a leitura de Gênesis. Maravilha, né? Em poucos dias, em 12, 13 dias, você já vai estar encerrando a sua leitura. Olha que maravilha! Leitura do livro de Gênesis, né? Rompemos mais uma semana. Quero declarar já neste início que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana poderosa na presença de Deus. Amém? Se você puder, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Clica aí no aviãozinho, mande para os grupos, coloque no seu status. Vamos ver quantas pessoas vão chegando, quantas pessoas vão entrando. Que tempo poderoso, né, irmãos? Cada dia nós temos aprendido um pouco mais a palavra de Deus. E hoje a nossa leitura, eu não fixei, a nossa leitura é Gênesis capítulo 45 ao capítulo 48. Gênesis 45 ao 48, esta é a nossa leitura de hoje, né? E esta leitura de hoje, ela encerra, né, com a história de José, né, enviado para o Egito para viver as suas promessas, os seus sonhos, os sonhos a qual Deus havia estabelecido para a vida de José. Uma das coisas que nós não podemos esquecer que o Senhor não mudou, Ele permanece falando conosco através de sonhos, através de visão, através de revelação da sua palavra, mas Deus ainda tem usado muitos os sonhos, né? Tem usado muito os sonhos para falar conosco, não é verdade? Eu não sei você, mas Deus fala comigo através do sonho. Eu conheço muitas pessoas que Deus também fala. Então, o sonho é uma forma de Deus também falar, nos alertar, avisar, direcionar. Aí vai depender do entendimento e do discernimento que Ele te der do sonho em si. Mas o Senhor fala do sonho. E aqui nós estamos vivendo, com essa leitura, nós estamos vendo o que José viveu mediante ao seu sonho, mediante a 2 sonhos que Deus deu para ele, né? Onde nós concluímos, né, olhando ali para a vida de José, tudo que Deus estava fazendo na vida de José e da sua família, de trazê-los para o Egito. José foi muito usado para administrar as coisas do rei Faraó, né? E hoje aqui no capítulo 5 nós vamos ter uma conclusão, capítulo 45, melhor dizendo. Nós vamos ter uma conclusão aqui da visão e do sonho que Deus repartiu com José, né? Nós vamos ler do 45, 46, hoje a leitura é essa, mas nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Nós vamos ler alguns versículos, não serão todos, mas vamos ler alguns versículos, tá bom? Aproveitando nesta manhã, né, eu queria fazer uma pergunta para você que está me acompanhando aí, você que almeja acompanhar este ano inteiro, né? Qual seria o melhor horário para todos nós, né?
Eu tenho pensado em colocar um pouquinho para mais tarde, entre 9 horas, ou horário de almoço, que todo mundo para, quem está trabalhando para almoçar, né? Dá um alô, porque eu preciso me ajustar com algumas atividades que eu já tenho aqui em casa, tá bom? Mas me fala aí, deixa uma mensagem dizendo, pastor, esse horário tá ótimo, 8 horas. Ah não, bispo, seria melhor se fosse 9 horas. 9 horas eu já levantei, já acordei, né? Dá um alô aí, qual que seria o melhor horário para você? Ah, pastor, 9 horas, não, 9 horas eu já tenho que estar aqui nas minhas atividades, em casa ou no trabalho em si. Dá um alô, qual seria o melhor horário? Se 8 horas está bom, tá bom? Nós temos aí que nos organizar. Ó, a Selma já disse, esse horário está ótimo. Glória a Deus. E os demais? Tá. A Adri também está dizendo que está ótimo. Tá ok. Vai colocando os comentários aí e eu vou lendo aí, tá bom? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 45, eu quero ler com vocês. A Thaís também. Certo, que maravilha. Então todo mundo está gostando desse horário às 8 horas. Então, maravilha. Então vamos seguir nesse horário mesmo. Então, vou tentar me reorganizar aqui com as minhas atividades pessoais, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 45, aonde José se revela, né, aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. Vamos lá, eu quero ler o versículo 1, acompanha comigo, tá bom? O versículo 1, depois nós vamos pular para outros versículos. Capítulo 45, versículo 1, diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos e lhe revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Esse primeiro versículo do capítulo 45 mostra para nós como estava o coração de José. Como estava o coração desse filho, como estava o coração desse irmão que havia sido desprezado, havia sido vendido pelos seus irmãos, né? Lá no início, quando nós lemos quando José foi vendido por ciúmes, por inveja. E aqui no capítulo 45, nós vamos perceber isso, né? José, ele não consegue mais se conter, havia muita gente na sala, e ele disse aos seus assistentes para sair. Quando ele fica sós com irmãos, ele revela a sua identidade, dizendo, sou eu, José. E ele se emociona, ele chora, olha só, o texto imprime, ele chorou, e ele chora alto, ele chorou alto, que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio, chegou a Faraó. Quando nós olhamos para esse texto, pelo menos eu começo a fazer alguns questionamentos. Claro que contextualizando para os nossos dias atuais. Será que uma pessoa que tivesse sofrido como José sofreu, teria a mesma atitude dele ao recepcionar os seus irmãos? Será que você que está comigo nesta manhã, tivesse sofrido tudo o que José sofreu por causa dos seus irmãos, como você corresponderia? Quando você estivesse bem, quando as coisas já tivessem passado, você estivesse resolvido e você tivesse chegado no lugar aonde Deus revelou a você, como você agiria? Será que você agiria como José, recebendo seus irmãos, cuidando deles porque eles poderiam morrer de fome, ou você seria vingativo?
Você seria vingativo dizendo, agora você vai ver, agora vocês vão ver. Quando eu não podia, quando eu era menor, não tinha condição, não podia fazer nada, vocês me venderam, você me afastou dos nossos pais. E agora que eu estou bem, você vai me pagar. Será que você e eu faríamos essa atitude? Ou será que nós teríamos o mesmo comportamento que José? Será que nós perdoaríamos com facilidade? Será que nós abraçaríamos aqueles que nos venderam, aqueles que nos rejeitaram? Porque foi exatamente isto que José fez. José, quando vê o seu irmão Benjamim, que essa é a terceira vinda dessa galera aqui, quando José se encontra com seu irmão Benjamim, ele não consegue segurar suas emoções. Afinal de contas, aquilo que ele almejava aconteceu. Estar de volta com a família. Poder ajudar a família. Aqui fica uma lição poderosa. Deus não irá para nos abençoar, para fazer como um certo louvor, né, que diz aí, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Esse louvor é extremamente vingativo, irmãos. Por que alguém, quando olhar você na bênção, vai se arrepender? Vai se arrepender por quê? Porque você não vai estender a bênção que Deus derramou sobre a sua vida até ele. Se você não for estender a bênção que Deus derramou até ele, Deus não vai te abençoar. O Senhor me lembra aqui na mente e no coração de que quando Deus decide abençoar Jó, está lembrado da história de Jó, quando Jó perde tudo, Jó 42. Depois que Jó perde tudo, depois que seus amigos o acusam, quando Deus decide devolver tudo em dobro, antes de devolver, o Senhor Deus diz a Jó, vai lá, chame os seus amigos e ore por eles. E só depois que Jó concluiu essa ordenança de Deus, foi que Deus deu tudo para ele em dobro. Então nós precisamos entender que com Deus é diferente, irmãos. Deus, ele quer que nós tomamos uma atitude de perdoar de uma maneira tão violenta no perdão em si, entenda como eu estou falando assim, tão intensa, que você perdoe e você pode viver, você perdoe e você pode conviver com a pessoa, porque esse é o perdão que ele estabelece para nós. O perdão que Deus estabelece para nós não é assim, ó, eu te perdoei, mas você para lá e eu para cá. O perdão que Deus estabelece para nós é nos dando direito novamente, nos dando direito de nos tornarmos filhos, nos dando direito de participarmos do teu reino, nos dando direito de termos herança. E o texto do Novo Testamento, orientação do próprio Cristo, diz que nós devemos perdoar assim como somos perdoados pelo Pai. É com a mesma intensidade, é com o mesmo tamanho, é com a mesma misericórdia, é com a mesma graça. E nesse texto de Gênesis 45 imprime isso. Ele imprime isso, onde José perdoa os seus irmãos sem apontá-los, sem julgá-los. José, ele perdoa os seus irmãos sem tripudiar em cima dele, falando assim, agora eu vou fazer vocês sofrer, agora vocês vão pagar tudo que vocês fizeram comigo. Nada. Olha só olha o entendimento. Quando perdoamos, nós somos alcançados por um entendimento de graça de Deus muito poderoso. Olha o entendimento deste menino. Vamos ler? Versículo 4, vamos dar continuidade. Gênesis 45, versículo 4. Olha o que diz.
José diz assim: chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus, olha só que poderoso, irmãos, foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para lhe preservar a vida. A fome que assolava a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou diante para salvar a vida de vocês e de sua família. Ou famílias, né? Para salvar a muitas vidas. Então preste atenção aqui. Quando nós olhamos para lá o início da história, quando José começa a ter os primeiros sonhos, está lembrado? Quando José tem os primeiros sonhos, quando relata a história de José, deixa eu buscar aqui o capítulo 37, quando nós lemos lá o capítulo 37 de José, apenas o sonho parecia, irmãos, que Deus colocaria José num lugar de destaque. Deus colocaria José num lugar de governo. Deus colocaria num lugar onde a sua família estaria de joelho diante dele, porque essa tinha sido a visão. A família estaria de sujeição, totalmente sujeita a José. Esta foi a visão. Mas eu garanto que nós não esperaríamos, olhando para aquela visão, que o propósito de Deus em colocar José em um lugar de destaque, em colocar José em um lugar onde seus irmãos se curvariam diante dele, onde o seu próprio pai se curvaria diante dele, jamais, talvez eu e você, pensaríamos que na realidade esta visão seria uma provisão para a sua própria família. O sonho em si só estava declarando que quem iria direcionar, quem iria sustentar a família seria José. Lendo hoje, nós conseguimos ter essa dimensão, mas com aquela questão, com aquela visão do capítulo 37 apenas, nós não temos a magnitude da visão. Tanto que nós vamos perceber que quando José conta o segundo sonho, Jacó se irrita. Jacó fala: opa, menino, porventura eu e sua mãe nos humilharemos diante de você? Mais um pouquinho é como se Jacó falasse: você está achando que você é quem? Eles não conseguiram olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus estava desenhando. Qual era a posição de autoridade? Como que ele se tornaria? Aquele sonho não era apenas um dobrar de joelho comum. Não era apenas colocar a sua família em uma posição de humilhação, não era. Porque para que todos se curvassem como foi o sonho, quem teria que ser José? Aonde que José chegaria? Nós não perguntamos a isso. Pode ver que nós mesmos que estamos aqui na leitura, será que você e eu nos perguntamos quando lemos o capítulo 37? Espera aí, Deus dá um sonho onde 11 feixes de trigo se curvam diante de José. Depois o Senhor dá um segundo sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante de José. Nós nunca questionamos dizendo assim, mas espera aí, para isso acontecer, aonde Deus precisaria colocar José? Quem José precisaria ser? Afinal de contas, essa visão não dava nem para atrelar a primogenitura, porque a primogenitura era do seu irmão Rúben. Era do seu irmão mais velho. Ele seria o homem de autoridade, eles seriam o homem
qual a família iria se curvar diante dele, porque ele carregaria a autoridade quando o pai falecesse. Mas lembra que a gente disse sobre a primogenitura, tá lembrado? Eu não vou falar, deixa eu ver se vocês lembram. Tá lembrado? As 3 características que precisavam ter um primogênito. Quem se lembra? Escreva aí para mim. Vamos ver se está valendo a pena essa leitura. Lembra o que precisava? Se você não lembra todos, mas lembra um, coloca aí que a gente vai somando. O que precisava para ser primogênito? Era apenas nascer? Não. Tá lembrado? Coloca aí. Vou te esperar. Você esqueceu? Se esqueceu, coloca aí, bispo. Me esqueci. E aí você vai gravar, porque eu vou falar de novo hoje. Para você gravar. Aí, ó. A Selma acertou um. Responsabilidade, caráter e... Correto, Selma. Falta só mais um. Caráter e responsabilidade. Isso, né? Mas tem mais um. Escolhido por Deus. Isso mesmo. A primogenitura precisava carregar esses 3. Responsabilidade, caráter e um cunho divino. Uma escolha divina. E é exatamente isso, preste atenção, é exatamente isso que acontece com José. José não era o primogênito. José, ele não carregaria a responsabilidade da família num campo natural da coisa. Ele era o filho caçula, claro que depois chegou Benjamim, mas ele era um dos filhos mais novos, ou naquela ocasião o filho mais novo de José, ele era o caçula de Jacó, ele era o caçula de Jacó. Então ele jamais viveria essa autoridade na família, a não ser que fosse Deus. E realmente Deus fez isso, irmãos. Deus pega lá o caçula, Deus pega o caçula e derrama sobre ele a bênção da primogenitura. Qual era a bênção da primogenitura? Ganhar tudo em dobro e ser líder da família. Quem se torna líder da família é José. E aí isso aqui refletiu, irmãos, ao nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso entendimento do perdão é como? Coloca aí, o que você acha? Como que você deve perdoar? Qual que é o seu entendimento sobre perdão? Você acha que a gente perdoa e está tudo bem? Nós liberamos o perdão, nós obedecemos a palavra, mas a gente não precisa conviver. A gente não precisa estar perto, cada um na sua casa. O que você entende quando falamos de perdão? Porque é exatamente isso que é instalado nesse capítulo 45. O que você entende sobre perdão? Coloque aí. Será que você já liberou perdão por alguém e você voltou a ser amigo dessa pessoa? Ou só porque essa pessoa fez alguma coisa? Olá, Ed, graça e paz. Tudo bem, querido? Prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Glória a Deus. Então, meu irmão, como é que você perdoa? Será que você já perdoou alguém e você falou literalmente isso que eu falei? Eu perdoei, bispo. Agora ele na minha casa e eu na minha casa. Eu não preciso ficar trocando figurinha com ele, não. Ele já me decepcionou uma vez e eu não vou permitir decepcionar de novo. É assim que você entende o perdão? Ah, não, ele falou de mim, essa pessoa falou de mim e eu não gostei do que ela falou, ela me magoou e eu vou perdoar e eu não quero mais conviver, não quero mais ela. Cortei relação, cortei a amizade. É assim que nós entendemos sobre o perdão? Porque se é assim que nós entendemos o perdão, irmãos, não é o mesmo perdão que nós aprendemos. Não é o mesmo perdão que Jesus está dizendo.
a Michele colocou aí, né? Deixa eu olhar aqui. A Michele colocou: perdoar é difícil, bispo. É um trabalho constante. O Ed colocou: quase isso, cada um no seu lugar. A Mari colocou: é difícil me aproximar novamente. Confesso, me afasto, falo, mas sigo. O Pontes colocou: isso fica mais claro na história de Davi, que mesmo sendo perseguido e tendo a chance de acabar com seu perseguidor, não faz. É verdade, Pontes. Então escute, irmãos. Nós precisamos obedecer o que a palavra nos ensina, amém? E nós também, como pastores, nós também ensinamos algo que a Bíblia não ensina. Vamos lá? Vamos ser realistas? Nós ensinamos o que a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina que você vai perdoar e você não precisa mais conviver com a pessoa. Que você vai perdoar e você tem que jogar a pessoa para lá, tá cortada a amizade, ele te decepcionou e você não vai dar mais outra chance. A Bíblia não ensina isso. Se você foi ensinado assim, você aprendeu errado. Sabe por quê? Porque quantas vezes você erra com Deus? Deus não te perdoa? Deus te joga para um canto e fala assim: ó, eu te perdoei, você está perdoado, mas eu não quero mais relacionamento com você, ó, fica para o canto. É assim que Deus trata o perdão com você? É assim que Deus trata o perdão comigo? Quantas vezes eu errei, eu decepcionei Deus porque eu prometi algo e eu não cumpri? É assim? Não, irmãos. E Deus diz, a palavra de Deus diz, lá no Evangelho, na oração que tanto a gente ora, a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Nós precisamos aprender, irmão, se você quer ter um coração limpo diante de Deus, se você quer conseguir romper e seguir a sua vida sem ciclos repetitivos, você precisa aprender o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é aquele que nós perdoamos, a pessoa fala mal de nós, a pessoa fala contra nós, a pessoa levanta falso testemunho, mas nós olhamos para ela com o nosso coração humano muito irritado, mas nós falamos: eu preciso perdoar porque a palavra me diz. E eu libero o perdão para ela e volto a me relacionar com ela. Agora, claro, preste atenção aqui, olha para mim, preste atenção. É todos os perdões, irmãos, realmente, presta atenção. Existem situações que aí é muito complexa, tá? Existem situações, tá? Eu estou dizendo de um relacionamento. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu não estou dizendo que você deve trocar figurinha com uma figura de um abusador, tá bom? Eu vou pegar aqui esse caso mais forte, mais problemático, porque ele é complicado. Então eu não estou dizendo que você que talvez possa ter sido abusado, ou uma pessoa que foi abusada, perdoa o seu abusador e depois tem que ter amizade com ele. Não é este caso, tá bom? Não é este caso, porque esse caso é um caso específico, tá bom? Esse caso é muito destrutivo para a pessoa, é muito problemático. Se fosse na época do Senhor, hoje nós temos leis, tá, para isso. Mas se fosse na época lá dos hebreus, provavelmente esse abusador seria morto à espada, tá? Ele seria perdoado, mas ele seria morto à espada, tá bom? Agora, para nossa realidade é diferente. Eu estou dizendo de irmãos, né, de parentela. Eu estou dizendo de irmãos de igreja que às vezes nos decepciona, às vezes faz coisas que nós não concordamos. Sabe o que a gente faz? A gente corta relacionamento. E aí a gente usa essa palavra: ah, eu perdoei, mas ele para cá e eu para lá. Você não perdoou, querido. Você não perdoou. Porque eu estou falando de um perdão bíblico. Eu não estou falando de um perdão onde pastores manipularam para poder ter a sua presença. Pastores manipularam, porque é muito mais fácil eu falar para você: não, irmão, você não precisa perdoar, não. Você já perdoou, você não precisa conviver, não. Não, a Bíblia não diz isso. E tá aqui, ó, Gênesis 45. Os irmãos de José havia cometido, irmãos, um crime contra ele. Olha lá. Eles pegam este menino, um caçula de casa,
eles vendem esse menino. Eles rejeitam. Essa venda é uma rejeição que eles cometem. E olha que o plano deles era muito pior. O plano dos irmãos de José era matá-lo. Mas Rubens intercede. Ele intercede e aí ele muda. E aí eles vendem apenas os irmãos. Se não me falha a memória, foi Rubem e Judá que intercedem em favor de José. E eles acabam vendendo José aos ismaelitas. Eles fazem José experimentar as coisas mais difíceis, embora era plano de Deus, Deus iria usar essa situação para o benefício da sua promessa, do seu projeto, mas os seus irmãos que provocaram isso. Os seus irmãos provocaram isso. E escuta, embora nós vemos a mão de Deus, embora nós percebemos Deus conduzindo, mas no momento que os seus irmãos vendem José, em nenhum momento o texto bíblico imprime que Deus havia feito, que Deus havia aguçado os seus irmãos para isso, que não. Ali era um sentimento de inveja, era um sentimento podre. E esse menino sofre todas essas consequências. E aí entra, claro, o texto da palavra de Deus que nos diz que tudo coopera para o bem. Então toda a aflição que José sofreu iria cooperar para o bem, para que ele chegasse no propósito, no projeto aonde Deus determinou. Tudo ia cooperar. E aí esse menino, depois de tanto sofrimento, longe do pai, longe da sua casa, longe dos seus irmãos, sendo tratado como um escravo, sendo tratado como alguém. Deixa eu ver aqui o Ed. Rodrigo, vou te falar, tem um cliente no salão que já falou cada uma para mim vou te contar. Eu corto o cabelo dele sabendo do que ele falou de mim. Imagina o que dá vontade de fazer quando vai lá. Então, Ed, o que precisa fazer é perdoar. O que você precisa fazer é perdoá-lo. Não apenas você corta o cabelo dele, mas perdoa. Passa uma borracha em cima do que ele disse. Entrega a justiça das mentiras, entrega a justiça da calúnia nas mãos do Senhor. Ah, mas e se ele fizer de novo? Você vai entregando ao Senhor. Porque esse foi o perdão que Jesus nos ensinou. Porque eu também continuo sendo falho, ou não, irmãos? Você também continua sendo falho. E Deus vai te perdoando. E não só falho com Deus, porque na nossa imperfeição nós também somos falhos com algumas pessoas. A diferença é que eu, sendo falho, nós reconhecemos a nossa falha e eu tenho a capacidade de ir até a pessoa pedir perdão para ela. Porque nós somos entendedores da palavra de Deus. Mas quando a pessoa não tem esse entendimento, parte de nós que temos entendimento de liberar a vida dela. Eu já passei, irmãos, por muitas situações e, claro, eu tive que aprender. Não foi fácil, mas eu aprendi a liberar o perdão. Eu aprendi a deixar as pessoas irem. Ah, bispo, você não tem medo de decepção? Não, irmãos. Já sofri algumas, eu não tenho medo de decepções. Sabe por quê? Porque o meu coração não está nas pessoas, meu coração precisa permanecer em Deus. Então, quando o nosso coração está em Deus, quando uma pessoa me decepciona, no meu coração e na minha mente me diz, tá? Ela apenas está refletindo o homem ou a mulher caída. O velho Adão, a velha Eva está retornando à vida deles. E aí eu prefiro, oro ao Senhor com certeza, peço ajuda a Deus, mas eu decido perdoar. Eu decido romper e tratar a pessoa como antes.
Se precisar abraçar, se precisar conversar, se precisar estar comigo, não tem problema. Eu trago ela de volta ao hall de amigos. E quando estou dizendo amigos, não estou dizendo amigos confidenciais, tá bom? Amigos confidentes que eu procuro para desabafar. Não estou dizendo isso. Mas eu permito ela voltar para o meu hall de amigos, de estar presente. Se eu estiver numa roda, ela vai estar comigo conversando. Eu não vou isolá-la. Eu não vou falar, não, quando a pessoa chega eu saio. Porque não é assim? A gente perdoa. Mas aqueles que nos machucou, quando chegam no ambiente, a gente sai. Não, isso não é perdão. Se você tem perdoado assim, você foi ensinado errado. A Bíblia nos ensina a dar um perdão. Aonde, escuta isso é forte. A Bíblia nos ensina a dar o perdão, aonde nós entregamos um novo voucher para a pessoa. Para quê? Nós damos uma nova chance dela poder errar com a gente. O bom seria se ela escolhesse não errar, mas ela tem o direito, assim como você. Uma amizade, irmãos, escuta, uma amizade é construída não é porque só tem tudo o que a gente quer, acontece tudo do meu jeito. Não, eu sou amigo do fulano, do ciclano porque a gente sabe, a gente se entende, a gente se ama e a gente nunca... Não. Uma amizade também é feita de alguns pontos de decepção. Com uma atitude, com uma fala, com um pensamento. Mas eu não me afasto dessa pessoa. Uma família, uma parentela também é construída com pontos de decepção, faz parte. Mas nós não deixamos de amar, nós não deixamos de ajudar. Se precisar de nós estamos ali para ajudar. Porque foi assim que Deus nos ensinou. Jesus disse assim: os fariseus ensinam que você deve amar o seu amigo, mas eu ensino que vocês devem amar os seus inimigos e alimentá-los. Jesus disse: ame os seus inimigos. Se uma pessoa que te maltratou, se uma pessoa que disse mal de você, se uma pessoa que te decepcionou não se tornou um inimigo, eu não sei o que ela se tornou. Ela se torna um inimigo. E aí Jesus fala o quê? Ame. Ame-a. Tia Lia colocou: não podemos viver alimentando as mágoas e os rancores, mas sim buscando entendimento em Deus a cada dia. Nós temos que parar, escuta, nós temos que parar de escolher na Bíblia o que obedecer e o que não obedecer. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós não obedecemos. Vou ler novamente, eu gosto, é lindo essas escrituras. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, versículo 5 do capítulo 45. Por terem me vendido para cá, olha aqui, melhor dizendo. Olha aqui José afirmando aos seus irmãos: fico preocupado não, e nem aflito, porque vocês me venderam para cá, para o Egito. Tá tudo bem. Aí ele diz, aí José atribui a Deus: foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhe apresentar a vida. Olha a visão que esse menino, que esse homem agora tem da sua crise, do seu pior momento da sua vida. Ele entende que aquilo que aconteceu, isso é entendimento. Ele entende que aquilo que aconteceu com ele foi o próprio Deus enviando ele para o Egito. E aí ele explica o porquê que Deus o enviou para o Egito. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. Aquele sonho onde os feixes de vocês se curvavam diante de mim. Aquele sonho onde eu via o sol e a lua e a 11 estrelas se curvando. Era um sonho onde não é que eu seria apenas autoridade, mas era sonho onde eu ia servir todos vocês.
Era um sonho onde Deus me daria autoridade para servir a todos vocês. E é exatamente isso que acontece. Por causa de José, irmãos, a sua família não morre. A sua parentela, os seus irmãos, aqueles que o havia traído, não morrem. Ao contrário, eles ganham vida, ao ponto que essa família se multiplica de uma maneira tão grande que nós vamos ver mais à frente que eles se tornam 3 milhões de hebreus. Os camaradas gostavam de fazer filho, né? Não, meu Deus, a geração cresceu, multiplicou. Os 11 irmãos de José deram muita geração, e gerações de hebreus foram crescendo. Que tremendo, né, irmãos? Nós vamos ter aqui o 46, mas eu quero ficar no 45 de hoje. Eu quero fixar essa palavra, sabe? Tinha outras coisas aqui, mas eu quero ficar aqui no 45. Você depois você lê, se você não leu ainda hoje a nossa leitura é do 45 ao 48, capítulo, tá? Capítulo 45 ao capítulo 48, não é versículo. Depois você lê, mas eu quero ficar aqui no capítulo 45. Nós precisamos aprender a perdoar o perdão bíblico. O perdão que coloca em nós o amor ágape. Nós precisamos aprender. Porque senão nós estaremos descumprindo a palavra de Deus. Então nós precisamos a uma urgência de Deus. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão cheias de problemas, irmãos? Por que não perdoou? Porque quis perdoar por parcela. Às vezes nós mesmos já dizemos, não, ele tem que pedir perdão para mim, não, vai pedir perdão para Deus. Não, tem que pedir perdão para você sim. Se você está magoado, se você está ressentido, receba o perdão da pessoa. Pare de ser orgulhoso. Ah, bispo, mas já errou tantas vezes comigo, e daí? E daí? Volte sempre, irmãos, em alguns momentos você precisa olhar para você. Eu preciso olhar para mim. E aí eu preciso colocar no crivo. Porque quando Jesus, preste atenção, quando Jesus conta a parábola, do servo e do seu conservo, Jesus estava dizendo de muitas dívidas, de muito pecado, que esse servo tinha sido perdoado. E que quando chega a hora dele perdoar, ele não perdoa. Então nós precisamos entender que se Jesus nos perdoa com a nossa mentira, com a nossa inveja, com a nossa cobiça, com a nossa avareza, com o nosso egoísmo, se Jesus nos perdoa, você também precisa perdoar. Se Jesus nos perdoa quando nós decepcionamos a Ele, ou será que você não decepciona o Senhor? Será que Deus coloca um problema diante de você e Deus fala assim, pode ver, esse filho meu, ele não vai recuar não, ele vai avançar, ele vai para frente, ó, ele vai seguir. E aí você vai lá e ó, recua. Deus permite que um problema instale na sua vida, aí ele fala assim, não, esse meu filho é bênção, ele vai perdoar, ele vai amar essa pessoa, ele vai abraçar, ele vai seguir, ele vai ser o exemplo, ele vai dar o exemplo. Aí você chega e não perdoa. Aí Deus fala, rapaz, eu não perdoei esse camarada. A Natália colocou aqui, e quando você tenta pedir perdão para a pessoa e a pessoa não quer te ouvir. Natália, primeiro momento, vamos para uma cena, a gente está falando de liberar o perdão, você está falando de pedir o perdão. No caso de pedir o perdão, nós temos que agir com responsabilidade. O que é essa responsabilidade? Nós precisamos orar antes.
Em que sentido? Para Deus preparar o coração da pessoa. Para Deus preparar o momento, para que quando você chegar até a pessoa, ela esteja preparada para receber o perdão. Que a gente apenas não lembre o que a gente provocou e a pessoa fique mais irada e acaba não nos perdoando. Porque às vezes acontece, sabe o que, irmãos? Acontece exatamente isso. Nós vamos para um tempo de oração, nós vamos para um tempo de consagração, ou nós vamos para um culto, chega no culto, nós recebemos uma palavra poderosa ali, dizendo, não, você tem que pedir perdão, porque Deus te perdoou, você tem que perdoar, você tem que se alinhar e tal. Deus fala com a gente fica todo movido. A gente fica todo cheio de compaixão. A gente foi para um tempo de oração, e aí na oração Deus falou conosco, olha, você precisa consertar algumas coisas. Aqui na live de hoje mesmo, nós estamos falando, de repente Deus está movendo o seu coração. O que você precisa fazer agora? É sair correndo. Não, eu vou correr porque o bispo Rodrigo falou, então eu tenho que ir lá. Não, calma. Se Deus está bradando no seu coração para você liberar perdão, libere, porque liberar perdão é decisão. Eu decido liberar o perdão, eu decido perdoar. Agora, se você precisa pedir perdão, você precisa fazer um outro processo. Qual? Primeiro, orar. Você precisa orar para Deus marcar o encontro. Está lembrado do que nós lemos anteriormente de Jacó? Que Jacó estava entendendo que Esaú estava prestes a destruir, a matá-lo. Lembra que Jacó sai da cidade, sai de Canaã, da cidade dos seus pais, para Padã Arã, porque o seu irmão iria matá-lo, disse que iria matá-lo. Jacó fica todo aquele tempo em Padã Arã, até Deus dizer para ele, está na hora de você voltar para a terra de seus pais. E ele obedece, mas ele vai com muito medo, porque ele fala, poxa vida, eu vou encontrar com Esaú. E Esaú disse que iria me matar. O que Jacó foi fazer? Está lembrado? Jacó não saiu correndo, ele não saiu correndo, não. Deus mandou, eu vou lá agora em Esaú, eu vou pedir perdão. Se Deus está mandando eu voltar para a casa de meu pai, é porque está tudo... Não. Jacó, ele vai orar. Ele vai para o vale de Jaboque. Ele vai para o vale de Jaboque, o vale. Ele desce no vale e ele luta com Deus. Ele luta com aquele homem até a alvorada. E essa luta é porque Jacó estava preocupado como Esaú iria aceitar. Então Jacó estava orando ao Senhor, pedindo para Deus, Deus, tenha um encontro o Senhor primeiro com Esaú. Muda o coração de Esaú, para que quando eu chegar até Esaú, ele receba o meu perdão. O Pontes colocou aqui qual a diferença entre pedir perdão e liberar perdão. Há uma diferença. Quando nós pedimos perdão, Pontes, nós estamos em um lugar de humilhação, porque nós cometemos o erro. Então, nós precisamos chegar humilde até a pessoa, entendendo que todas as dores, quem provocou nela fomos nós. E aí nós precisamos estar com o nosso coração preparado para que no momento que a gente fala, se a pessoa ficar zangada, se ela ficar irritada, você tem que ter equilíbrio e falar, eu sei que eu promovi tudo isso no seu coração devido a uma atitude, um pensamento ou um comportamento, mas eu estou aqui hoje pedindo perdão. Eu quero pedir que você me perdoe. Então é um lugar de humilhação. Liberar o perdão é um lugar de autoridade. Grave isso. Pedir perdão é lugar de humilhação. E liberar perdão é um lugar de autoridade. Só pode liberar perdão quem entendeu esse lugar de autoridade. Porque é um lugar de absolvição. A pessoa que libera perdão, ela está absolvendo, ela está entregando a justiça na mão do juiz, ela não está mais cobrando ali como um promotor querendo uma ação justa, não. Ela está entregando, ela está pegando aquilo que ela tem por direito, o lugar de autoridade que ela está dizendo para Deus, Deus está aqui, está nas suas mãos.
eu decido liberar essa pessoa e de entregá-la nas tuas mãos. Eu perdoo ela. E ponto final. Entendeu? Ficou claro? Então, quem pede perdão está num lugar de humilhação, porque cometeu erro. E quem libera está no lugar de autoridade, que ele vai absolver as pessoas pelo erro cometido. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso demais. Por isso que quando a gente libera perdão, às vezes a gente fica todo raivoso. Presta atenção. Você que libera perdão, você está no lugar de autoridade. E não é para chegar, tá? Não é porque eu falei, é para você chegar pomposo. Eu estou no lugar de autoridade, eu vou liberar. Não. Mas este é o entendimento. Quem vai liberar o perdão está no lugar de autoridade. E ele vai pegar o direito que ele tem de revogar a causa e vai dizer, Senhor, está aqui, eu estou entregando, eu estou decidindo absolver essa pessoa dentro de mim. E aí, claro, irmãos, escute, se Deus promove um encontro, é muito lindo, eu já pude experimentar desses encontros e eu também já pude ver esses encontros. É lindo ver quando Deus prepara um momento para duas pessoas se reconciliar. É muito lindo você ver que aquela pessoa que está no lugar de humilhação, não existe humilhação, existe amor de Deus, existe graça de Deus sendo derramada na vida das duas pessoas. Existe graça, porque não existe, quando nós chegamos nesse encontro de Deus para resolver, existe graça. Olha lá, vamos ilustrar isso. A gente passou por isso. Quando Jacó tem esse encontro com Esaú, quando José aqui, que nós acabamos de ler, tem um encontro com seus irmãos, olha só. Os irmãos ali humilhados, porque eles já estavam humilhados aqui. Porque o José manda colocar uma taça dentro das sacolas de comidas. E aí no meio do caminho José manda uma galera, uns soldados ir até eles dizendo, vocês roubaram. E aí José prende, traz eles de volta. E aí quando chega eles são humilhados, eles estão falando, agora acabou. Agora esse governador do Egito, ele vai nos mandar prender porque nós roubamos, ele vai tentar nos matar. Mas quando chega até esse ponto, José não consegue se aguentar. O que nós lemos, o capítulo 45, versículo 1. José não conseguiu mais se conter. E aí José diz para os seus irmãos, aqui não está o governador do Egito, aqui não está a Zafenate, aqui não está o Zafenate Paneia, aqui está o José, o irmão que vocês venderam. E aí José diz para ele, a gente leu aqui agora, olha que posição, irmãos, olha o que eu acabei de ilustrar, olha a posição de autoridade de José. Olha a posição de autoridade de José. Versículo 3, eu sou José, o seu irmão, meu pai ainda está vivo. Aí, versículo 4, cheguem mais perto, disse José. Olha, os seus irmãos, quando ouviu, estava afastado, ficaram com medo, ficaram distantes. E aí José diz, chega mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou o irmão que vocês venderam como escravo do Egito. Agora, não fiquem aflitos. Olha que olhar de graça, Pontes. Olha que olhar de graça, Mari, Sandra Pizelli. Olha que olhar de graça de José. Não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, porque eu garanto, irmãos, preste atenção. O texto não diz, mas eu garanto que naquele momento, aqueles irmãos olharam uns para os outros e talvez ficaram assim, mas quem teve a ideia de vender foi você. Quem teve a ideia de vender foi você. Não fui eu, não. Então olha, Simeão aí, você que era o mais zangado, mais bravo, aí você que teve a ideia. E aí José diz, não fique aflito, não fique furioso uns com os outros, olha lá,
por terem me vendido. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. Olha que graça desse José. Olha que autoridade que ele exerce ao liberar perdão aos seus irmãos, a absolver os seus irmãos. Isso é poderoso demais, irmãos. Meu Deus. Estamos acabando. 3 minutos para acabar. Meu Deus. Deixa eu ver o que a Mari colocou aqui. A Sandra colocou: José chorou e eu também lendo essa parte. É lindo demais, não é, gente? É lindo ver reconciliação. É lindo demais. Mas isso não foi uma forma, bispo, de querer que os irmãos sinta pelo menos um pouquinho daquilo que ele sentiu? Não, não, Mari, porque ele acalma. Pode ver, o texto, ele acalma os irmãos. No versículo 5 a gente percebe que José estava ali como um apaziguador. Ele acalma. Ele acalma os irmãos. E ali ele diz: eu estou aqui para socorrer vocês. Eu estou aqui para ajudar. Olha que controvérsia, né? O menino que foi vendido, o menino que eles tramaram a morte dele, se torna o salvador deles. Meu Deus. Então nós precisamos aprender. Eu tenho compartilhado com a igreja, irmãos. E eu disse aqui na live já, né? Eu tenho compartilhado que nós estamos tentando, tá? Nós não somos perfeitos, mas nós estamos tentando ser o mais bíblico possível. E para ser o mais bíblico é necessário obedecer, é chegar neste lugar. É chegar neste lugar. De falaram mal, te acusaram injustamente, tá bom. Tá bom, vou deixar nas mãos de Deus e eu quero perdoar porque eu preciso seguir. O não perdoar vai gerar tantos problemas da alma, sabe? Vai gerar tantos problemas de inquietação da sua alma que não compensa. A Mari colocou aqui: verdade, bispo, o coração ao qual Deus deu a José não permitiu que ele fosse igual aos que fizeram mal a ele. Isso mesmo, Mari. Ele poderia. José poderia pegar aqueles meninos, desde quando eles foram a primeira vez, e dissesse para Faraó: Faraó, foram eles que me venderam. Foram eles, sabe, que tramaram contra mim. E pode ver, irmãos, que José não falava nem mal dos seus irmãos. Sabe por quê? Vamos lá, eu não ia ler não, tá bom? Eu não ia ler, mas vamos lá, vamos ler. Olha o que o 46 diz. Por isso que texto precisa de contexto para você entender a profundidade daquilo que Deus está falando. Olha o capítulo 46. Jacó partiu para o Egito. Ou melhor, desculpa, 46 não. 45, versículo 16. Vamos lá, corrigindo. Gênesis 45, 16. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. Então escute, para o faraó e os oficiais ter se alegrado muito quando souberam disso, isso significa que José não ficava falando mal dos seus irmãos. José não ficou falando ali para o faraó: olha, eu estou aqui, mas deixa eu contar a minha história. Rapaz, você não sabe a decepção que eu vivi com os meus irmãos. Não, irmãos. José não ficava falando mal. José não ficava trazendo a revolta. José não ficava trazendo o coração amargo que a gente tem. Sabe quando a gente conta as coisas para as pessoas e a gente quer que as pessoas falem assim: é mesmo, sabe? A pessoa não deveria ter feito isso com você, não. Aquele é um maldito, aquele é um desprezível. A gente quer isso. Porque se fosse assim, no momento que Faraó soubesse, ou melhor, no momento que ele soube que os irmãos de José estavam ali, ele iria se revoltar, ele iria se indignar e ia falar: não deixem ele chegar nem perto de José. Prendem esses irmãos que os desprezaram, que os venderam, que os maltrataram, que fez José passar por lugares terríveis.
Mas não, irmãos. Quando o faraó escuta a notícia de que a família de José estava ali, Faraó e os seus oficiais se alegraram. Mari colocou, precisamos exercer o perdão de Deus. A Michele colocou, José tem um coração lindo, dificilmente nos dias de hoje a gente encontraria alguém que agisse de tal forma. Precisamos aprender com as escrituras de fato como nos tornar mais parecidos com Jesus. Tia Lia colocou, ele liberou o perdão de uma forma extraordinária, verdade. E o que nós precisamos fazer com isso, queridos, para mim encerrar esta live? Nós precisamos aprender com as escrituras sagradas. Se ela está nos mostrando, se ela está nos ensinando, a gente precisa correr e praticar a palavra. Não é apenas ficar lendo, falando, mas praticá-la. É isso mesmo, Sandra, isso mesmo. É verdade, o jeito que Faraó era, ia jogar eles com tudo no Rio Nilo. Mas sabe o que é incrível? A presença de José transforma esse Faraó. Esse Faraó não é o Faraó de Moisés. Este Faraó é um outro Faraó. Este Faraó aceita os ensinos de José. Este Faraó beneficia todos os hebreus. Mas quando esse Faraó morre, assume um novo Faraó terrível. E foi esse novo Faraó que escraviza os hebreus. Coisa linda, né? Não? Olha que lindo a Mari. Fazia tempo que eu não ouvia isso, Mari. Verdade best. Falando com a Sandra. Que lindo. Parabéns, gente. Olha, que o Senhor possa derramar graça sobre nós. Que o Senhor possa nos ensinar a perdoar como Ele perdoou. E claro, se você tem dificuldade, querido, se você tem qualquer dificuldade, eu sei que não é fácil, é verdade, é difícil. Mas se você tiver qualquer dificuldade, clame ao Senhor. Ore a Ele e fale, Deus, me ensina a perdoar como vocês. Me ensina a perdoar como o Senhor. Me ensina a liberar o perdão como o Senhor. Como o Senhor me perdoou e me aceita e fala comigo. Como o Senhor me perdoou e não fez restrição sobre a minha vida. Como o Senhor me perdoou e restaurou tudo que eu havia perdido. Me ensine a dar esse perdão às pessoas. E eu garanto que Deus vai te dar um novo coração diante dele. Ele vai te dar um novo coração e você vai poder perdoar assim como ele perdoa. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Uma excelente segunda-feira. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente no nome de Jesus para mais um tempo de palavra, de uma leitura bíblica para a glória do nome de Jesus. Amém? Quero lembrar também, toda semana eu vou falar aqui, tá? Sábado e domingo, 17 e 18, festa na Igreja Rave. Você é meu convidado, tá bom? Se você não tiver nenhum compromisso, eu quero te convidar. Venha celebrar ao Senhor conosco, amém? 2 anos de igreja para a glória do nome de Jesus. 2 anos que o Senhor nos deu uma nova missão e nós estamos cumprindo essa missão, tá bom? Para a glória do nome de Jesus. Então vamos lá, dia 17 e dia 18. Se você não tiver nenhum compromisso, seja o meu convidado, tá bom? Vamos festejar, vamos celebrar ao Senhor, vamos dar honra, glória a Ele, um tempo de louvor, um tempo poderoso, um culto de celebração ao Senhor, de agradecimento por estes 2 anos de Igreja Rave, amém? Que Deus possa te abençoar, eu quero orar por você, mas fica aí o meu convite, tá bom? E também estamos encerrando, tá bom? Estamos encerrando as inscrições do curso de intercessão, tá bom? Estamos encerrando, tá? Então, se você quer, faça a inscrição para você estar conosco. Ele começa dia 26 de janeiro. Olha lá, gente de longe. Flávia Barbosa está aqui com a gente. Sandra também Souza, Sandra também, Sandra do Gilson, a paz, minhas irmãs. Sandra aqui pertinho, mas a Flávia é lá de Olambra, né?
Flávia, você está em Olambra ou você está em Jaguariúna? Dá um alô pra gente. Eu não sei onde você mora, se é Jaguariúna ou se é Olambra. Eu sei que você tá para lá. Que prazer recebê-la aqui pela manhã, tá bom? Glória a Deus, tá? Então fica aqui, ó. Faça a sua inscrição, entra no link da bio ou fale comigo, eu encaminho para você o link, você faz a sua inscrição. Dia 26, nós começamos o curso de intercessão. Este curso agora está apenas com uma taxa de inscrição, tá bom? Ele tinha um valor mensal, ele não tem mais, tá bom? Ele não tem mais, ele tem apenas uma taxa de inscrição de R$85, porque eu quero que Deus use a nossa vida para edificar a sua vida, tá bom? Será um tempo poderoso, um tempo de muito aprendizado e eu espero por você lá, tá bom? Está se encerrando as inscrições, então corra, tá bom? Depois do dia 26, acabou. Estão encerradas e eu não abro mais, tá bom? Que aí eu já dei toda a direção para a turma, a gente já deu início e aí você já perdeu todo o direcionamento e a primeira ou a segunda palestra, tá? Então, corra, se esforce, irmão. Eu sei que às vezes fazer um curso é complicado, é apenas um dia por semana, é presencial, então às vezes é complicado, mas saiba disso. Todas as vezes para nós adquirirmos conhecimento, vai necessitar de esforço. Se você quer sair deste lugar pacato, vai precisar de esforço. Se você quer crescer, amadurecer, vai precisar de esforço. Não adianta achar que as coisas vão cair no seu colo e vai ser fácil, que não vai ser. Precisa de muito esforço, tá bom? Mas eu quero te convidar a fazer esse curso comigo, tá bom? Poderoso. Deixa eu orar por você. Já terminei aí toda a resenha aí de marketing, né não? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Ore comigo. Se você tem dificuldade com perdão, peça a Deus. Peça a Deus e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer para este tempo que nós passamos aqui, mais esta uma horinha, Senhor, que passamos aqui. Lendo, eu fiquei apenas em 3 versículos hoje, Senhor. Mas 3 versículos que impactou o nosso coração. Como nós precisamos aprender a perdoar como José. Aprender a perdoar, Senhor, como este homem que foi afligido. Nós aqui tratamos de 2 visões. O Pontos fez a pergunta, Senhor, e nós tratamos de 2 visões. A visão de a visão de Jacó, que tinha errado contra Esaú e precisou se humilhar, uma posição de humilhação. E nós vamos depois ver José numa posição de autoridade para perdoar os seus irmãos. Então isso é poderoso e nós queremos nesta manhã assumir esta palavra, assumir este compromisso com o Senhor, Pai. Nós queremos esta manhã assumir este compromisso com o Senhor. E nós queremos aprender a pedir perdão como Jacó, humilde de coração, sem arrogância, sem prepotência. Que essas palavras que, eu vou pedir perdão e se a pessoa não perdoar, o problema é dela e de Deus, não cabem em nós. Porque Jacó estava preocupado se o seu irmão ia lhe perdoar. E aí ele foi orar, pedindo para Deus preparar o coração de Esaú. Ele foi orar para que Deus pudesse fazê-lo ter sucesso ao encontrar o seu irmão. E nós precisamos buscar a tua presença quando for preciso pedir perdão para alguém. Pedindo para Deus acalmar o coração, pedindo para Deus, trazer leveza ao coração da pessoa, que ela possa já estar sarada, curada e liberta das feridas que nós cometemos contra elas. E nós também, como alguém que libera perdão, temos que estar pronto a liberar perdão, ao ponto de renovar os nossos laços de amizade, ao ponto de fazer parte do nosso convívio, amando, cuidando, respeitando esta pessoa que Deus nos ensinou. Nos ensine, Senhor, nesta manhã, nos ensine a viver. Nós não queremos viver apenas partes da Tua palavra, nós queremos viver a Tua palavra. Nós não queremos cumprir a Tua palavra por tabela. Nós queremos cumprir a Tua palavra totalmente,
assim como o Senhor nos instruiu. Eu sei que nós vamos falhar no percurso. Eu sei que nós vamos ter alguns deslizes ao tentar, Senhor, cumprir a Tua palavra. Mas o Senhor vai nos ajudar. O Senhor nos dará graça. O Senhor vai nos dar habilidade. O Senhor nos preparará o coração. O Senhor vai preparar a nossa mente. E nós vamos poder, Senhor, dizer que somos parecidos com Cristo. Nós vamos poder dizer que estamos caminhando para sermos parecidos com o primogênito, porque esse é o seu desejo, nos tornar parecido com Jesus. Aleluia. Que o Senhor tenha compaixão, Pai, dos nossos irmãos e de todos que estão participando desta live. Lidere-nos com compaixão, Senhor. Mostre o caminho, mostre o que precisamos tirar do nosso coração. Não deixe que as ataduras da mágoa, não deixe que as correntes do rancor cele a nossa vida, amarre a nossa vida. Que nós possamos nos colocar num lugar de liberdade e assim perdoar e dar perdão na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe este dia no nome de Jesus. Obrigado por este tempo comigo e amanhã nós retornaremos às 8 horas da manhã com mais uma leitura bíblica. Amém? Você que chegou no final, assista a live. Hoje foi poderoso. Hoje nós falamos de perdão, como José perdoou os seus irmãos. E o Ponce fez uma pergunta que elevou a live, tá bom? Qual a diferença entre dar perdão e pedir perdão? A diferença é uma posição de humilhação e uma posição de autoridade. Tremendo, né, irmãos? Meu Deus! Como nós aprendemos hoje pela manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Ó, beijão no seu coração. Até mais. Deus abençoe.